Olá, este é o Momento Político para o Luque Alto Tietê e o AT Urgente, e nessa edição, entre outros assuntos, nós vamos falar que o Fabiano Soares será o candidato a prefeito em Itaquaquecetuba pelo PT, a filiação do ex-vice-prefeito de Suzano, Mário Vaz, no Podemos, e que o governador Tarcísio de Freitas diz que realmente teremos pedágio na Mogi Dutra e na Mogi Bertioga. O governo federal retomou a política habitacional no nosso país, que ficou sem nenhuma construção nos últimos 4 anos, e aqui no Alto Tietê nós seremos beneficiados por novas casas do Minha Casa Minha Vida em Mogi das Cruzes, em Arujá, e ontem o ministro anunciou que também teremos em Itaquaquecetuba. Esse é um fato muito importante. Mogi, por exemplo, já foi beneficiado no governo Lula com uma quantidade enorme, foi talvez a cidade que mais teve imóveis do Minha Casa Minha Vida, e agora, no governo Lula 3, Mogi das Cruzes passa a ter mais de 300 novas unidades do Minha Casa Minha Vida, e, por exemplo, Arujá é a primeira vez na história do município de Arujá que terão a construção de imóveis do Minha Casa Minha Vida. Então é uma retomada fundamental para a política habitacional do país e para o girar e melhorar a economia da nossa região, porque ao se construir unidades habitacionais, obrigatoriamente nós teremos uma movimentação de mão de obra direta e indireta com a construção dessas casas aqui no Alto Tietê. Nessa semana, o governador Tarcísio de Freitas esteve aqui na região, foi inaugurar obras na região e foi questionado pela imprensa regional sobre a instalação ou não dos pedágios na nossa região. E o governador confirmou que nós teremos sim pedágios, 2 pedágios na Mogi Dutra e 1 pedágio na Mogi Bertioga. Então, é a consolidação de que nós teremos pedágio, de que a promessa de campanha com relação aos pedágios não será cumprida e nós teremos sim 2 pedágios na Mogi Dutra e 1 pedágio na Mogi Bertioga. E teremos que conviver com isso, que pelo jeito não vai ter força política dos prefeitos da nossa região, dos deputados da região, para combater esta decisão do governador, e teremos que conviver e aprender aí qual será o verdadeiro impacto disso na nossa economia, no desenvolvimento das nossas cidades e na geração de emprego e renda para todo o Alto Tietê, não é só para Mogi, não. E lamentar muito que promessas de campanha sejam esquecidas quando as pessoas chegam ao poder e dizem que não disseram aquilo que falaram, está gravado, e que, infelizmente, nesse caso, foi o comportamento do governador Tarcísio de Freitas. O presidente Lula decidiu, nessa semana, suas indicações para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal, o STF. Na Procuradoria-Geral da República, ele escolheu Paulo Gonet, contrariando as expectativas de que escolheria pessoas com perfil mais progressista. Mas o que eu tenho ouvido sobre o Paulo Gonet é muito qualificante, parece ser uma pessoa tecnicamente competente e teve posturas aí muito corretas ao longo da sua carreira. Do outro lado, a escolha do Flávio Dino divide opiniões. Se de um lado havia uma expectativa que o presidente Lula escolhesse uma mulher, isso foi talvez o fato que mais frustrou a todos, porque de fato nós precisamos de um equilíbrio de gênero, né, no Supremo Tribunal Federal, e ficaremos apenas com uma mulher, a ministra Carmen Lúcia. E fará falta, porque no governo Lula não há previsão durante este período de nomeação de mais um ministro do STF, visto que eles se aposentam aos 75 anos. Mas, por outro lado, a indicação do Flávio Dino é uma indicação muito positiva pelo seu perfil. Primeiro, por ser um homem pardo, nordestino, e que traz consigo uma grande experiência jurídica. Não sei se você sabe, mas o Flávio Dino foi juiz federal, passou no concurso federal para juiz em primeiro lugar, fez mestrado, é advogado, com mestrado na área do direito, e também uma carreira política muito sólida. Deputado federal, foi governador do Maranhão por 2 vezes e hoje é senador da República. Então, vai para o STF uma pessoa com sensibilidade política, com experiência
de gestão e também um profundo conhecimento jurídico, o que poderá nos dar um equilíbrio aí nas suas análises, no seu posicionamento no Supremo Tribunal Federal. E, de fato, só lamentar que não foi possível para o presidente Lula escolher uma mulher com um perfil semelhante de experiência, de conhecimento jurídico, que seria muito bem-vindo ao Supremo Tribunal Federal. Em Suzano, nós temos duas informações, dois fatos dessa semana para analisar aqui no Momento Político. O primeiro foi a reunião que aconteceu no sábado do Partido dos Trabalhadores e definiu de forma unânime o apoio à candidatura do Valmir Pinto para prefeito de Suzano. Esse é um processo que se arrastou ao longo de todo esse ano, passou por uma eleição direta para a direção do PT de Suzano, um processo que foi muito desgastante e que culminou com a vitória do grupo do Anderson Ventura, e o outro grupo se retirou, porque não quis deixar registrado o seu tamanho político e a sua derrota na eleição interna do processo direto. E com essa consolidação se fecha o posicionamento da Federação Brasil da Esperança em Suzano, ou seja, PCdoB, PT e PV homologam o nome do Valmir Pinto, que passa agora para uma nova etapa de pré-campanha. Agora ele pode andar Suzano, se dizendo sim o pré-candidato da federação, o que até agora não podia acontecer pela instabilidade que estava dentro do PT. Então é uma nova fase, e nesta nova fase o Valmir Pinto deverá andar por toda Suzano e divulgar o seu nome como pré-candidato na expectativa de que a partir daí ele possa crescer nas pesquisas de pré-campanha e consolidar dessa forma a possibilidade de mais alianças, de trazer mais partidos e apoio para sua candidatura a prefeito de Suzano. Em Suzano ainda, nós temos um outro fato político que eu considero muito relevante, que é a reinserção do ex-vice-prefeito de Suzano, Mauro Vaz, na política, que se filiará ao Podemos para disputar uma cadeira de vereador na Câmara Municipal de Suzano. Mauro Vaz, além de vice-prefeito, é um profissional da área de saúde, foi dirigente de saúde, ainda é diretor na Prefeitura de Suzano na área de saúde e muito respeitado e reconhecido em todo o meio suzanense e será sim um candidato muito forte para a Câmara Municipal de Suzano e certamente, além de um forte candidato, será um vereador, se eleito, muito influente e que vai ter uma liderança muito importante na Câmara de Suzano. Então esse é um fato político muito representativo para Suzano que desta semana aí para comentar aqui no Momento Político. Em Itaquaquecetuba, o destaque foi a reunião que aconteceu no Diretório Municipal de Itaquaquecetuba, mediado pelo deputado Alencar Santana, e que acabou se definindo que entre as duas pré-candidaturas a prefeito, entre o Douglas Izzo e o Fabiano Soares, que o Fabiano Soares será o candidato a prefeito pelo PT de Itaquaquecetuba. Douglas Izzo foi pré-candidato a deputado federal, era presidente da líder sindical e abriu mão numa negociação interna para o nome do Fabiano Soares, que sai fortalecido nessa articulação interna, claro, apadrinhado fortemente pelo deputado Alencar Santana. Então, em Itaquaquecetuba se define aí um novo nome, ou se consolida o nome do Fabiano Soares nessa pré-campanha a partir de agora contra a reeleição do delegado Boix. Então, Itaquaquecetuba terá aí certamente dois polos muito claros, né, o PT de um lado e a reeleição do prefeito Eduardo Boix de outro. Em Poá, nós tivemos nessa semana a consolidação de um movimento político que eu já vinha falando aqui com você no Momento Político, que foi a posse da Flávia Verdugo no cargo de presidente do Diretório Municipal do PL. Uma posse muito prestigiada, com a presença dos deputados Márcio Alvino, deputado federal, deputado estadual André do Prado, e consolida com isso a posição da Flávia Verdugo, não só como presidente do PL de Poá, mas principalmente como pré-candidata a prefeita de Poá. E essa parece ser uma tendência do PL de trazer mulheres para assumir o papel de candidatas ou pré-candidatas a prefeita, para assumir esse protagonismo da mulher e tentar aproveitar a força da Michele Bolsonaro nesse apoio e alavancar dessa forma essas candidaturas femininas.
Este foi o Momento Político para o Look Alto Tietê e o AT Urgente, e te convido, como sempre, a nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, e se você puder, vamos conversar pelo WhatsApp 11 950 20 11 43. Um grande abraço e até a próxima semana.